sobre isso, que elas entraram no relacionamento, aí teve um rapaz aqui que respondeu que ele viu que muita gente está se levantando de forma errônea, né? E aí ele falou que é como que a pessoa que falou começou o mal, ele não se identificou. E aí teve uma outra que defendeu que se identificou, mas botou o nome de Thorne. Então ele falou assim, o que penso sobre essas pessoas que ficaram aí se colocando como o racionalzão nihilista, sair dizendo que nós somos insignificantes, que nada fazemos, não vai fazer diferença, e só estamos aqui para semear amargura. Não penso nisso. Acredito que mediante tudo que foi falado, alguns pontos, eu coloquei alguns pontos, você cria o sentido. E eu acredito que sentido se cria também dentro do propósito com os relacionamentos. É o que um e o outro vai colocando e pontuando na vida do outro. Podemos ser insignificantes em relação ao universo, como muitos estão dizendo. Mas nós somos no mundo inteiro, somos o mundo inteiro aos olhos de um animalzinho de estimação que nos espera voltar para casa. Somos o modelo de ser humano para uma criança que cresceu nos observando. Podemos ser o porto seguro daquele amigo desesperado que precisava de um ombro para chorar e você estava ali para consolar. Achei muito legal. Profundo, hein? A vista desse ângulo desse rapaz, né? Sim. Então, quando você olha pelo ângulo que você escolhe olhar, não temos nada de significante. Cabe a você escolher como você vai olhar e definir o que é propósito na sua vida. Nossa, que atenção é isso. É como se eu tivesse... Eu tenho visão de que eu tenho muitas coisas. Vou usar um exemplo que a galera entende melhor, né? Eu cresci desenhando. Meu pai dizia que eu saí da fralda e já desenhava na fralda. Então, eu cresci desenhando. Para uma pessoa que me viu desde pequena, considera que eu desenho, né? Que o desenho é o meu propósito de vida, né? Só que é aquela coisa, mediante a nossa conversa, por isso que às vezes esse papo aqui vai acrescentar muita galera, e galera, não deixa de esperar esse negócio aqui vai ficar bom, hein? Vocês vão encontrar muitas respostas, porque eu já encontrei num mero bate-papo que dirá no projeto que está vindo aí. Então já deixa esse link aí para vocês. Então, a questão do ligar propósito com a parte financeira. Porque às vezes você acha assim, você sabe o que fazer, você tem o dom, você até cria conexão com o seu dom, em relação até com o nosso amigo aqui do fórum falou. A gente começa a fazer sentido para as pessoas, mas aquilo não conectou de uma forma ainda certa em trazer o valor monetário para a sua vida. E aí você vê assim, poxa, mas eu sou bom também, eu sou bom em desenho. Mas eu também, desde a minha vida inteira, a minha trajetória dos meus 10 anos, eu cozinho. Eu canto. Eu faço outras coisas, eu pinto tela. Eu faço artesanato. Então você se perde num teor de tipo, tenho milhões de dons, mas eu não tenho um propósito que liga a parte financeira, o que eu amo, o que eu sei fazer bem e o que pode ajudar outras pessoas. Agora tem. Né? Deixa eu ver aqui pra trás aqui. A gente tá trabalhando isso nela. Quando eu vi os desenhos da Cris, eu falei assim, você tem que trabalhar nisso. Não falando que ela tem que trabalhar, você tem que despertar isso em você. Você faz isso muito bem. Mas isso, sabe que uma das coisas que eu acho interessante também? A gente se associar às pessoas certas. Eu falo que é um cardume, né? A gente vai achando o cardume tipo assim, da gente. Cara, um é bom roteirista, ela é boa desenhista, o outro... Entendeu? E isso vira equipe. Não pense que você tem... Ninguém trabalha sozinho. Sozinho não, viaja não. Lobo solitário, essas coisas, esquece. Isso é coisa de filme, ficção científica aí. Nós somos gregários, né? Seres gregários. Compartilhar conhecimento, integrar conhecimento, essa é a vitória que a gente precisa ter. Conseguir, mas não é sozinha, porque se você é sozinha, você vai dar um passo e vai olhar para o lado e dizer assim, e aí? Está faltando isso. Como é que eu divulgo o meu desenho? Como é que eu faço isso assim? Como é que eu... E aí falta gente para fazer esse complemento todo. Sim. Porque a gente só realmente tem um propósito de vida quando a gente se aceita como ser humano que tem um sentido grupal. Porque o ser humano que não tem um sentido grupal, apesar de nunca perder a identidade, ele não vai sobreviver. Então voltamos para aquela pergunta, quem tem um porquê, né? Pode exportar qualquer como. Qualquer como, Então, enquanto a gente, né, tem muitas pessoas que estão no caos, a gente está falando sobre isso, né?
estão perdidas e tal, mas calma, né? Você está vivendo esse como ainda. Você vai encontrar o seu porquê. Exatamente. Né? Aí a nossa proposta, justamente, é fazer com que as pessoas, aos poucos, comecem a buscar esse porquê da vida. Né? Por que eu estou aqui? Qual o sentido que eu quero dar à direção da minha vida? Esse sentido é tirar um pouco, e isso eu vou martelar sempre, essa coisa de ser uma pessoa poderosa. Pode até alcançar. Com o sentido da sua vida, você pode... Mas o maior poder que você precisa ter é sobre si mesmo. É esse seu olhar. As pessoas têm medo de se olhar. Não, eu achei... Procuram muitas coisas de autoconhecimento, mas no final não se olham. E o mais interessante que eu encontrei, vi uma reportagem sobre uma senhora, ela criou os filhos, ela já estava criando os netos, ela estava formando agora há pouco tempo em medicina, com 80, acho que alguma coisa assim, 80 anos. É o propósito dela agora, ela teve um outro propósito, criou lá, né, a família dela. Ela não mudou o propósito dela. Porque ela está cuidando, ela né? Ela não mudou o propósito. Ela arranjou outros fatores para manter o propósito. Não. É essa a diferença. Sim. Né? Eu nunca mudei meu propósito, porque meu propósito sempre foi ensinar. Eu comecei pequenininha já ensinando para minha boneca. Era o que eu fazia. Aí eu comecei a ensinar colegas. Aí depois comecei a ensinar professores. Então, sempre ensinar. De que forma eu vou ensinar? Aí é que vai mudando. Me aposentei, como é que eu estou ensinando agora? Né? Sim. Então agora estou ensinando outras coisas, mas continuo. A proposta é sempre essa: levar conhecimento. Ponto. Mas são essas potencialidades, né? Que é a bagagem que você vem trazendo. E aí você vai somando. Então, você tem um talento para desenhar. Tá bom, vamos ter um talento para desenhar. Como é que você pode aplicar esse talento? De várias maneiras. Sim. Né? Você não pode se fechar na ideia de dizer, eu só desenho quadro tal. Quadro de tal maneira. Cubismo. Não. Sou pintor de cubismo. É em estilo, né? Estilo, Mas eu tô falando assim, propósito do seu desenho. Vou desenhar para fazer mandala. Ela faz mandalas maravilhosas. Lindas. Mas aí, aquilo ali pode esgotar as pessoas interessadas. Ela não pode botar o desenho dela em outros processos? Sim. Pode. Então é isso que é diversificar o seu talento. E fazer ele andar. O talento vai, ó. Exato. E por isso que a gente se associou, né, Regina? Né, dizendo aqui, eu, Regina, né, eu estava aqui na frente, agora eu estou aqui no backstage com a Cris. A Cris aqui está do meu lado, a Adriana, a gente se associou para fazer esse projeto, né, de desenvolver pessoas. Sim. Mas não desenvolver pessoas de uma maneira engessada, de uma maneira fazer um curral de pessoas, não. Fazer com que as pessoas elas sejam expansivas, porque não só na Terra. A partir do que ela já tem. Sem inventar a roda, né? Exatamente. E assim, a gente tem um universo todo que está aí a nosso favor e a gente saber usar isso, né? Essas energias, não só a psicologia, mas também ter a questão energética, a questão do propósito espiritual, né? Nessa pegada espiritualista que a gente conhece, você conhece muito bem. Eu tô pequeno padawan, né, um jovem ainda nesse mercado aí, não dizendo que é mercado, mas nesse assunto. E a gente tá querendo lançar um nome aí, né, Regina, nesse projeto. Vamos ver se o pessoal aí ajuda a gente a escolher. A gente vai lançar uma enquete. Vamos lançar uma enquete futuramente. O pessoal aí que está aqui no canal da Regina, né? A gente vai lançar lá no Instagram. Podemos também trazer algum vídeo para escolha nos comentários aqui no YouTube. E para vocês ajudarem a gente a escolher esse nome para esse trabalho. O que eu só queria fechar aqui, que a gente já está chegando ao fim, pessoal, do nosso super podcast, que já vai dar 1 hora aqui de gravação. Acredito que o papo tenha sido muito bem elaborado, abordado várias coisas. E só para complementar o que o Júnior Pardal disse aqui no fórum,
as pessoas elas estão realmente perdendo a cabeça em relação a pensar sobre o propósito. Ele deixou uma breve mensagem dizendo assim: assumo que eu estava pirando legal. Eu devo ter crescido com a ideia de que existe alguma coisa certa a se fazer na vida ou coisa do tipo, mas vou colocar na mente que agora não tenho mais o meu pai ou outra pessoa para ficar me dando ordem do que eu preciso fazer ou de alguma coisa que é legal e memorável na minha própria vida. Eu acho que essa parte é muito difícil. Então, se estão dizendo para mim que existe uma possibilidade mais tranquila, fácil e leve de descobrir um propósito na vida, eu preciso quebrar essa rotina e acreditar que possa existir um caminho. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? É esse que esse trabalho vai estar ligado nessa possibilidade de trazer a leveza, o propósito, a ligação, porque muitas das vezes você não precisa nem estar sozinho. É o que eu vejo o caso desse grupo aqui. São 4 propósitos ligados em um propósito, e você, Júnior, que vai ouvir brevemente esse podcast, você vai encontrar, sim, uma forma leve, tranquila e fácil desse propósito. Então, meninas, considerações finais? Eu quero reforçar muito essa questão desse olhar positivo para a vida. Nunca recuar, porque nós não podemos, a vida vai sempre trazer a gente de volta. Então, já que vai trazer a gente de volta, a gente tem que continuar vivendo o que está aqui e agora. O presente é a nossa construção para fazer com que a gente realize aquilo que realmente é o que está no nosso coração. Olhe para o coração, escute a voz do coração, porque a voz do seu coração fala sempre mais alto do que qualquer sociedade, qualquer educação externa, qualquer marketing que possa aparecer. Olhe para o seu coração, escute. Hoje eu vi a frase dizendo assim: escute o que a sua voz está falando para o seu ouvido, e escute o que o seu ouvido está falando para a sua voz. Porque tudo que você se concentrar no seu eu, você vai descobrir o caminho. Então, nós estamos oferecendo para vocês formas de chegar a esse ouvido do coração. É isso que eu tenho para dizer. E que é natural, né, se perder pelo caminho. O importante é não perder essa esperança, querer recomeçar. E esse é o momento do recomeço. Então, nós estamos aqui para fazer esse convite. Vem recomeçar com a gente, vem escrever uma nova história, né? Vem começar com a gente nesse momento. Vamos lá. Então, pessoal, a gente está começando esse novo projeto. A gente conta muito com a ajuda de vocês também. Eu acho que, né, a gente sozinho não consegue chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa realmente desse apoio de vocês, né? Esse formato que a gente está fazendo aqui é um formato ainda bem, como é que se diz assim, informal, né? Mas a gente quer evoluir também junto com vocês. Eu acho que isso vai fazer com que a gente chegue nos objetivos de ajudar as pessoas, contribuir, expandir, enfim, tudo isso. E a Cris é uma peça importante nisso aqui também. Vamos trabalhar, vamos ajudar aí, que até para esse trabalho, a comunicação dele está sendo leve, para mostrar que até uma coisa que pode ser grandiosa demais, ela é leve para ser tratada. Então, a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Beijinho, meninas! Beijo, beijo! Beijo, beijo!